Você já percebeu que hoje em dia até descansar ficou cansativo? Você pega o celular só por 5 minutos e quando percebe, sua mente já foi sugada por vídeos curtos, notícias ruins, comparação, ansiedade, barulho, cobrança e distrações infinitas. O pior de tudo, isso acontece todos os dias, silenciosamente. O mundo moderno convenceu você de que estar ocupado o tempo inteiro é normal, que pensar demais é normal, que viver cansado é normal. Mas os filósofos estoicos enxergariam tudo isso como um sinal claro de uma mente em colapso. Porque o ser humano nunca viveu com tanto estímulo ao mesmo tempo. Seu cérebro acorda e já recebe luz artificial, notificações, pressão social, informação demais, comparação demais, dopamina demais e silêncio de menos, muito menos. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente hoje sente um vazio estranho que não consegue explicar. Um cansaço que dormir não resolve. Uma ansiedade constante, sem motivo aparente. Os estoicos acreditavam que uma mente fraca não nasce do sofrimento. Ela nasce da falta de controle sobre aquilo que domina sua atenção. E é aqui que tudo começa a ficar assustador. Porque enquanto você acha que está apenas distraído, sua mente pode estar sendo lentamente treinada para nunca mais conseguir ficar em paz. Os antigos filósofos já alertavam sobre homens que perderiam o controle da própria mente por causa do excesso, do prazer instantâneo e da incapacidade de permanecer em silêncio. E olhando para o mundo de hoje, talvez eles estivessem certos. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não consegue ficar em silêncio sem sentir vontade de pegar o celular? Porque talvez esse seja um dos maiores sinais de que sua mente já está cansada e você nem percebeu ainda. Então, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve agora no canal O Silêncio do Sábio. Aqui, a gente não fala apenas sobre filosofia. A gente fala sobre como sobreviver mentalmente em um mundo que está destruindo a paz das pessoas aos poucos. E eu te garanto, nos próximos minutos, você vai começar a enxergar o mundo moderno de uma forma completamente diferente. Então já deixa seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão tentando recuperar o controle da própria mente. E agora, preste atenção no que os estoicos perceberam há milhares de anos, porque talvez essa seja a verdade que ninguém te contou sobre o cansaço da sua mente. Durante milhares de anos, os seres humanos enfrentaram guerras, fome, perdas, tragédias e sofrimento constante. Mas mesmo vivendo em um mundo muito mais duro do que o nosso, muitas dessas pessoas ainda conseguiam manter algo que hoje parece cada vez mais raro, uma mente em paz. Agora olha para o mundo moderno. Nunca tivemos tanta tecnologia, tanto conforto, tanto entretenimento, tanta facilidade e mesmo assim, nunca existiram tantas pessoas mentalmente cansadas. A verdade é que o problema não está apenas no trabalho, nas contas ou nos problemas da vida. O verdadeiro desgaste começou quando o mundo passou a disputar a sua atenção a cada segundo do dia. Hoje, o silêncio incomoda. Ficar sozinho incomoda. Não fazer nada por alguns minutos parece impossível, e os estoicos perceberam algo assustador há mais de 2000 anos. Uma mente sem controle externo pode sobreviver a qualquer caos, mas uma mente sem controle interno se destrói sozinha. Enquanto você assiste esse vídeo, milhares de pessoas estão rolando a tela do celular automaticamente, sem nem perceber. Procurando distração, procurando dopamina, procurando fugir do próprio vazio mental. E talvez o mais perigoso nisso tudo seja o fato de que ninguém percebe quando começa a perder a própria paz. Porque não acontece de uma vez, a sua mente não quebra em um único dia. Ela vai sendo consumida lentamente, pela comparação, pelo excesso, pelo barulho, pela ansiedade,
pela necessidade constante de estímulo, e foi exatamente sobre isso que os estoicos alertaram. Eles acreditavam que o maior perigo para um ser humano não era a dor, mas viver uma vida inteira sem perceber que perdeu o controle da própria mente. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com milhões de pessoas agora. Elas não estão fisicamente em guerra, não estão passando fome, não estão lutando para sobreviver como os antigos romanos lutavam, mas vivem todos os dias com a mente em estado constante de exaustão. Os estoicos entendiam uma coisa que o mundo moderno parece ter esquecido: aquilo que controla sua atenção, controla sua vida. E hoje, pela primeira vez na história, existem empresas inteiras estudando como prender sua mente pelo maior tempo possível. Cada notificação, cada vídeo curto, cada som, cada curtida, cada atualização infinita da tela. Tudo foi criado para impedir você de ficar em silêncio, porque uma pessoa em silêncio começa a pensar, e uma pessoa que pensa começa a perceber coisas, percebe o vazio das distrações, percebe o quanto está emocionalmente cansada, percebe que perdeu o controle da própria atenção. Epicteto dizia que um homem se torna escravo daquilo que não consegue controlar. E talvez nunca tenha existido uma geração tão emocionalmente presa quanto a nossa. As pessoas acordam e a primeira coisa que fazem é entregar a própria mente para o mundo externo. Antes mesmo de ouvir os próprios pensamentos, já estão consumindo os pensamentos de milhares de outras pessoas. Comparação, ansiedade, pressão, raiva, inveja, necessidade de validação. Tudo entrando na mente logo nos primeiros minutos do dia. Os estoicos acreditavam que a paz interior não vinha do mundo ficar calmo. Ela vinha da capacidade de permanecer calmo, apesar do caos. Mas o problema é que o mundo moderno treinou as pessoas para o oposto. Hoje, qualquer minuto de silêncio parece desconfortável. Qualquer momento sozinho parece vazio. Qualquer pausa parece perda de tempo. E é exatamente aí que a mente começa a adoecer. Porque o ser humano não foi feito para viver recebendo estímulo o tempo inteiro. Seu cérebro nunca descansa de verdade. Seu emocional nunca desacelera. Sua mente nunca fica em paz. E aos poucos, você começa a perder a capacidade de aproveitar coisas simples, uma conversa, uma caminhada, um momento em silêncio, um pôr do sol, a própria presença. Marco Aurélio escrevia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Agora, imagine o que acontece quando seus pensamentos são interrompidos milhares de vezes por dia. O excesso de estímulo destrói a profundidade, destrói o foco, destrói a paz interior. E talvez o mais assustador seja perceber que muita gente já não consegue mais ficar sozinha consigo mesma, porque no silêncio aparecem pensamentos que foram abafados durante anos. E é exatamente por isso que os estoicos valorizavam tanto a solitude. Eles entendiam que uma mente forte não nasce no barulho, ela nasce no autocontrole, na reflexão, na capacidade de permanecer consciente mesmo em um mundo tentando roubar sua atenção a todo instante. E talvez a maior revolução nos dias de hoje seja simplesmente recuperar o controle da própria mente. Mas a verdade é que a revolução não está lá fora, no mundo moderno cheio de estímulos. A revolução começa dentro de você. Imagine um mundo onde você tem o controle total sobre sua mente, onde você não é mais escravo das notificações, dos likes, das comparações ou da ansiedade gerada por um feed infinito de distrações. Imagine acordar pela manhã e, antes de qualquer coisa, sentar em silêncio, respirar profundamente e ouvir seus próprios pensamentos. Você seria capaz de tomar decisões mais sábias, mais calmas e mais focadas. Você não seria mais arrastado pela correnteza do caos moderno.
E se você realmente quisesse transformar sua vida, seria preciso dar o primeiro passo, recuperar o controle da sua atenção. Os estoicos entenderam que para alcançar a verdadeira liberdade é preciso primeiro libertar a mente, e essa liberdade está mais perto de você do que imagina. Porque, ao contrário do que dizem, não é o mundo que precisa mudar. É a sua forma de reagir a ele. Então, respire fundo, olhe ao seu redor e pergunte a si mesmo: eu sou o mestre da minha mente ou estou sendo comandado por ela? Essa é a chave para tudo. E agora, a escolha é sua. O que você vai fazer com a liberdade que o estoicismo pode te oferecer?